Opa, meu nome é Matheus Apolinário e você está no Coldzone XT. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês, de uma vez por todas, como funciona a propriedade Position dentro do CSS, que é a nossa linguagem de estilizações, a nossa linguagem em cascata para poder fornecer as estilizações para nossa página. Mas antes de tudo, eu peço a você que se inscreva no canal e deixe o seu like e não se esqueça de ativar o sininho, porque como esse vídeo faz parte da série Daily Code, é código todos os dias no canal. Então, se você não quiser perder nenhum conteúdo e considerar esse conteúdo relevante, eu considero muito importante você se inscrever no canal e ativar o sininho. Além disso, já deixe seu like se você considerar esse conteúdo relevante e me siga no Instagram, porque eu acabo colocando muito conteúdo por lá também sobre programação. O meu arroba no Instagram é Mateus com dois S underline e ó. Então vamos lá pro vídeo que hoje vai ser desmistificando a propriedade Position do CSS. Primeiro de tudo, eu montei uma estrutura aqui para poder adiantar, que no caso é uma tag main que tem a classe content e a classe flex center, uma div que tem a classe container e flex center e um item que também é uma div que tem a classe item. Um item que seria esse último aqui. E coloquei as estilizações aqui nesse arquivo separado. Primeiro de tudo, coloquei as estilizações padrões para poder evitar as propriedades padrões que são definidas aos elementos. Eu defini esse flex center para poder alinhar um elemento ao centro e aplicar o display flex a caixa que tiver essa classe. E aqui no content eu marquei com min height sem viewport height para poder pegar 100 unidades do viewport no sentido de altura, o que toma como proporção toda essa tela aqui, toda essa região. O width de 100%, que seria para ocupar horizontalmente toda essa região. E o background hashtag e para poder definir essa cor um pouco mais clara, bem próximo de branco, esse cinza claro. Depois eu defini o container com 20 rem, tanto em width como em height, e o background azul, que seria essa caixa aqui. O item teria 2 rem, tanto width e height, o top e o left também com 0, e o background como amarelo, yellow. O block seria um elemento que eu não estou utilizando ainda, mas em breve irei utilizar para demonstrar o comportamento do position fixed. Mas vamos primeiro mostrar o comportamento do position absolute. A gente colocar um elemento com position absolute. O position absolute, ele basicamente faz com que o elemento fique solto pela tela, ou seja, ele não... Espera aí, eu vou colocar o absolute e vocês vão perceber que ele fica solto pela tela. Porque a gente não tem nenhum tipo de não tem nenhum tipo de referência ainda para ele. O que torna um elemento como referência de um item que está classificado como position absolute? É ele ter o position relative, porque faz com que o referencial do position absolute, ou seja, de uma caixa que tenha o position absolute, mude, porque ele fica procurando um elemento que tenha o position relative para se basear nele para poder imprimir sua posição. Como não tem nenhuma dessas caixas tem o position relative como propriedade, a gente fica com o padrão, ou seja, ele fica com o top e o left 0, ou seja, o ponto 00 da página inteira, sem considerar nenhum elemento como caixa de referência para poder ter esse posicionamento mais assertivo. Já se a gente colocar o position relative nessa caixa de dentro, ou seja, fazer com que esse elemento que tenha o position absolute, ele respeite, ou seja, tome como referência essa caixa de 20 rem, essa caixa azul de 20 rem, vocês vão perceber que o comportamento ele vai mudar. Vou colocar o relativo aqui. O elemento
que está com position absolute, ele vai passar a tomar como referência para poder se posicionar essa caixa aqui, que está com position relative. Ou seja, ele vai se distanciar, vai tomar o ponto 00, tomando como referência esse container que está em azul, que está com o position relative. Eu acho que deu para entender que o position absolute é um elemento solto, porém o seu posicionamento ele é relativo, ele faz referência, na verdade, à primeira caixa que está definida com position relative na hierarquia, ou seja, o primeiro grau de parentesco superior, ou seja, a pai, um elemento pai que seria esse elemento aqui, o elemento avô, o elemento bisavô, o primeiro hierarquia que tiver, o primeiro elemento da hierarquia mais superior que tiver o position relative, esse elemento que está classificado está definido na verdade com position absolute, vai respeitá-lo para poder tomar como base a sua posição dentro da caixa. Por exemplo, se eu colocar 20 px do topo, ele vai se afastar 20 px, tomando como referência de posicionamento essa caixa que está com o position relative. Então, a gente pode considerar que o position relative, o position absolute, na verdade, ele é absoluto, porém o seu posicionamento é relativo ao primeiro elemento que tenha como definição o position relative. Então ele procura uma caixa que tenha o position relative para tomar como base para se posicionar de forma mais a seguir os limites propostos por essa caixa de referência. Acho que deu para entender que ele está respeitando essa caixa relativa. Agora, só vou conferir aqui se está tudo certo com a gravação. Agora a gente vai mostrar um outro tipo de posicionamento que seria o position fixed. Vamos primeiro colocar um bloco aqui, tirar o absolute, tirar o relative, e vocês vão perceber que ele volta ao centro. Por que ele volta ao centro? Porque o flex center está definindo isso, ou seja, ele está primeiro falando que esse container ele tem um display flex, e a gente está primeiro alinhando horizontalmente ao centro e depois verticalmente ao centro. Então faz esse efeito de, eu vou assim para poder navegar com o tab. Aí ele gera esse efeito de ficar ao centro. Já se eu coloco esse item como position fixed, esse elemento como relative, de novo eu acabei tirando, mas voltei com o relative para poder mostrar. Vocês vão perceber que ele não respeita esse referencial relativo. Ou seja, só o position. Eu vou conferir se tá certinho, para vocês verem que realmente ele não respeita o position, a caixa relativa. Ele toma como base a tela inteira, ou seja, ele fica quando a gente coloca o position fixed, ele fica a 20 px do top e left a 10 px, considerando toda o viewport, ou seja, toda a área visível disponível. Então não funciona essa dinâmica de relativizar uma box para poder fazer com que ele fique fixo nessa extremidade aqui. Ele toma como base o viewport inteiro para poder se posicionar. Além disso, uma característica do position fixed que não é visível no position absolute é a gente poder colocar eu vou colocar um elemento div.block
Pra poder dar aquele scroll. Porque eu coloquei esse bloco com 200 rem. Mas eu preciso colocar um width. De 2 rem. Vou ter que colocar um background aqui pra vocês visualizarem. Como vocês podem perceber, esse elemento aqui, ele fica fixo, independente de quanto eu faço o scroll na tela, ou seja, à medida que eu vou descendo, ele não muda de posição, ele não fica estagnado em algum local quando eu uso o position fixed, ou seja, ele fica fixo, tomando como base para posicionar esse viewport, essa área visível. Então, esse é o comportamento do position fixed. Já o position absolute, que é aquele mesmo que a gente estava dando uma olhada, ele não tem esse comportamento de ficar fixo quando a gente baixa para baixo, quando a gente faz com o scroll para baixo, ele fica fixo lá naquele posição que a gente estava querendo que ele ficasse, ou seja, tomando como base esse box relativa e se distanciando, ou seja, se posicionando relativamente a essa caixa. Então, essa é a diferença do position fixed pro position relative pro position position fixed, relative e absolute. Tem uns outros tipos de position, mas acho que esses três são os que geram mais confusão e os que, principalmente para os iniciantes, é os que são mais utilizados, né? Porque tem como você definir uns outros métodos de position, mas acho que como o vídeo já tá ficando um pouco longo, não vou me estender tanto nessa explicação, porque eu acho que já é muita informação esses três comportamentos da propriedade position, tanto relative como fixed e como o absolute. Ele já dá pra fazer muita coisa, a maioria das coisas a gente faz com essas três definições para propriedade position. Mas é isso, o vídeo de hoje é sobre essa propriedade. Eu vou fazer muitos vídeos desmistificando algumas propriedades do CSS. Então, se você chegou até aqui e também você quer ver mais conteúdo sobre, eu recomendo muito que você deixe o seu like, se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho. Se você também ficou com alguma dúvida, não deixe de usar o campo dos comentários para falar sobre a sua dúvida ou para deixar alguma sugestão, alguma coisa do tipo. E então é isso, fiquem com Deus aí e até a próxima. Até amanhã, na verdade, porque é vídeo de código todos os dias aqui no canal.